primeiro, cumprimentar a Isabel aqui e lembrar que a gente falou aqui, dias atrás, que a Débora Rodrigues seria escolhida como símbolo da direita, estava sendo escolhida como símbolo da direita para poder representar esse momento político que é o momento de luta pela anistia. Então, de fato, você teve a concretização ontem de um movimento que quem acompanha o Novo Dia sabia que já estava calculado pela direita. Quando a Isabel fala da Michelle Bolsonaro, a diferença da Michelle para outras pessoas ali, efetivamente, é a proximidade diária que ela tem com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que dá a ela o acesso, que dá a ela, inclusive, a possibilidade dela ter uma facilidade nessa negociação com o próprio. Mas não o respaldo de partidos grandes, importantes, que hoje têm outros nomes na vitrine para disputar a eleição de 2026. Vou pedir licença aqui para a Isabel para a gente colocar na tela a imagem do drone, que é a imagem que mostra a quantidade de pessoas na Avenida Paulista ontem. Uma imagem feita pela equipe do Silas Malafaia, ele que me enviou essa imagem e que mostra, Carol, como a foto do Rio de São Paulo foi melhor que a foto do Rio de Janeiro. Aliás, essa é a análise do Caio Junqueira no nosso site. Número mais volumoso, mais gente nas ruas, mas essa, para mim, não foi a imagem do ato de ontem. A imagem do ato de ontem foi outra, foi essa aqui. Vamos ver na tela o que representa aquilo que talvez tenha sido a imagem mais importante do ato de ontem na Avenida Paulista, que são justamente os governadores que foram escolhidos para poder... foram convidados e estiveram presentes no ato de ontem aqui na Avenida Paulista. Então você tem o Romeu Zema, o Jorginho Melo, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Wilson Lima, o Ratinho Júnior e o Mauro Mendes. Esta imagem tem representados, Carol, nela, 5 partidos. O PSD, o Republicanos, o União Brasil, o PL e o Partido Novo. Esta imagem é um dos pontos de virada para a discussão sobre a anistia. Porque além desses 7 governadores, teve um 8º que também defendeu a anistia, que estaria aqui, que é o governador Cláudio Castro do PL, que não veio por causa das chuvas, mas falou sobre o assunto. Vamos ouvir o que ele disse. Eu queria me posicionar. Desaprovação de Lula sobe e chega ao maior patamar. Eu venho... Acho que entrou o Jorginho depois, mas você vê que até o discurso se mistura. São vários e todos seguindo a mesma linha, porque é um pouco do que o Duran coloca pra gente, porque tivemos a presença desses 7, o Cláudio Castro também viria, não veio porque, como já mostramos aqui no Novo Dia, choveu muito forte lá no Rio de Janeiro, ele ficou no estado acompanhando a situação das chuvas por lá, mas... não deixou de participar, já que ele publica nas próprias redes sociais dele o manifesto com relação ao projeto. Isso, agora sim, vamos ouvir então o que disse Cláudio Castro. Eu queria me posicionar pela anistia já. Nós precisamos de um processo de anistia que soltem pessoas inocentes, que saiba diferenciar quem foi protestar, quem foi badernar e quem foi quebrar patrimônio público. Não dá para a gente ter mães de família, pais de família que estavam ali fazendo o seu direito ao protesto. A gente não pode esquecer que aqui no Rio de Janeiro convivemos muitos anos com os black blocs que depredavam tudo e ninguém teve condenações dessas. Portanto, Carol, a gente tem 3 fatores agora que mudam o jogo em relação à anistia. Na verdade, 4, para ser bem exato. 3 a favor do movimento pró-anistia e 1 contrário ao movimento pró-anistia. Quais são os 3 favoráveis ao movimento pró-anistia, que pesam a favor? Primeiro, a foto da Avenida Paulista ontem convenceu os bolsonaristas de que há um movimento popular de luta para essas pessoas deixarem a prisão. Então, eles conseguiram reunir um número significativo de pessoas para conseguir uma imagem que representasse essa batalha da direita. Segundo, nós temos a reunião de 8 governadores declarando publicamente um apoio a esse projeto. Isso influencia as bancadas dos estados. É bom que a gente lembre que nesse grupo de governadores você tinha São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os 3
dos estados mais populosos aqui no Brasil. Junto ali com a Bahia, representam os estados mais populosos do Brasil. Então, a gente está falando das maiores bancadas no Congresso Nacional. Esses governadores podem, eventualmente, exercer pressão sobre esses deputados para poder fazer com que isso chegue no presidente Hugo Mota. E tem um terceiro fator que não pode ser ignorado, que é um vídeo do Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais, que bateu, acabei de conferir, 57 milhões de visualizações no Instagram. A gente está falando de uma capacidade de viralização absurda, tal qual ele já teve outros momentos, mas especialmente agora para a anistia. Para se ter um padrão, um parâmetro de comparação, quem também gravou uma resposta ao Nicolas Ferreira foi o Guilherme Boulos, do PSOL, do outro lado da esfera política. O vídeo do Boulos teve 1.600.000 visualizações. Então veja como a direita está conseguindo capitalizar as redes sociais em cima da pauta da anistia. Coincidentemente a isso, mas num movimento comum, os governadores subiram o tom contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em meio à queda da aprovação dele e também aos problemas econômicos que a gente já falou aqui que o Brasil viveu nos últimos tempos. Mas para dizer sobre isso, antes, é bom lembrar que você mostrou aqui o fator que pesa contra o projeto de anistia, que é a pesquisa da Quest, que mostra que a maioria dos brasileiros não apoia perdão a essas pessoas que invadiram a sede dos poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Então nós temos uma semana que começa com este assunto em pauta e com novos elementos para argumentos dos dois lados. Vamos ouvir agora um trechinho dos discursos que tem adotado nas redes sociais alguns desses governadores que se posicionam contra o presidente Lula de uma forma mais enfática. O Jorginho Melo, de Santa Catarina, que é do PL, e o Romeu Zema, de Minas Gerais, que é do Partido Novo. Desaprovação de Lula sobe e chega ao maior patamar. Eu venho falando disso nos últimos meses. Os números não refletem apenas um sentimento político, mas uma desesperança no Brasil. As medidas econômicas, ao invés de ajudar a população, vão enterrar ainda mais o trabalhador. É o exemplo desse empréstimo no FGTS. Não adianta fingir que está tudo bem se as pessoas sentem no mercado o preço da comida. E o pior é a teimosia, dizer que o Brasil nunca esteve tão bem. O Lula não tem problema de comunicação. Lá o negócio é falta de direção. Essa receita da esquerda de gastança de dinheiro público não deu certo em nenhum país do mundo e está levando o Brasil pro buraco. E você já está sentindo, o Lula está precisando se conectar com a realidade, porque pelo jeito ele continua em modo avião. Aí a piadinha do modo avião é porque o Lula está viajando, fazendo viagens pelo Brasil, pelo mundo, e aí tem o discurso dos governadores. As pessoas da esquerda, elas, com quem eu conversei, chamaram de oportunismo puro a ação dos governadores que criticam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, trazendo um pouco do outro lado dessa discussão, Carol. Porque passaram a fazer isso, já esquentando os motores para a campanha eleitoral do ano que vem, em meio à desaprovação do Lula e nesse movimento de oposição política. Mas é importante porque a presença dos governadores ontem, aqui no ato de São Paulo, e a subida de tom dos governadores nas redes contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, elas marcam um momento diferente na política, porque até agora os governadores não estavam totalmente engajados. Tarcísio de Freitas disse ontem, aqui na Avenida Paulista, sobre o trio elétrico, defendendo a anistia, palavras que não tinha dito ainda. Cláudio Castro, ao defender o projeto de anistia, muito embora tenha ido na manifestação do Rio de Janeiro, disse palavras que não tinha dito ainda. Então, o cenário mudou e agora o jogo está se conformando em relação a essa expectativa do ano que vem.